Então, meus amores, hoje nossa aula foi sobre a região Nordeste, um pouco sobre essa região que falamos hoje, né? Tem muito ainda para conversarmos nas próximas aulas, né? Porque vamos estudar essa região bem a fundo. Hoje nós estudamos a formação, ou seja, como é composta essa região. Relembrando, ela é composta por 9 estados, é a maior região brasileira, né? Foi onde iniciou a economia no país, foi onde aconteceu a descoberta, digamos assim, das terras brasileiras. Toda a história brasileira iniciou na região Nordeste, né? Então, nós estudamos essa parte hoje. Estudamos um pouco sobre a formação do povo nordestino, sobre como se deu a mistura desse povo, como se formou, a partir de onde, né? Então, só relembrando aqui, ela é formada por 9 estados, que são quem? Estão aí na sua tela: Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, são esses 9 estados que compõem o território, né, da região Nordeste. Relembrando que todos os estados da região são banhados pelo Oceano Atlântico, né? Então, a localização aí, como vocês veem, nessa da região, os primeiros habitantes da região Nordeste foram os indígenas que aqui viviam. Depois chegaram os europeus e começou a acontecer uma relação entre eles de escambo, que era a troca de serviço por produtos, ou seja, os indígenas eles trocavam o serviço trabalhando em quê? Na retirada do pau-brasil, trocavam por especiarias, produtos que vinham, né, de fora e que eles não conheciam, e por isso eles tinham o interesse. Logo após teve a maior atividade econômica, né, que iniciou aqui, que foi a cana-de-açúcar, e para isso foi preciso trazer de fora os escravos africanos, né, os negros africanos que vieram para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, tanto na agricultura como nos engenhos, né? Os engenhos antigos precisavam de muita força, de muita resistência. Então, pensando nisso, trouxeram os negros africanos e aqui tornaram deles escravos para trabalhar nesse processo. Recapitulando, os índios foram úteis, trabalhavam, iniciaram o processo de escambo, trabalhavam na retirada do pau-brasil, né? E os escravos negros africanos que vieram, né, trabalhar na agricultura da cana-de-açúcar, como também nos engenhos. A partir daí, desses 3 grupos, iniciou-se, né, a miscigenação do povo nordestino. Então, nós estudamos hoje sobre quem? Sobre a mistura desses povos, né? O mulato, o caboclo e o cafuzo, né? O mulato é a mistura do branco com o negro, que torna uma pessoa morena acobreada. O resultado dessa mistura dá um morena acobreado de cabelo liso. O caboclo mistura o branco com o índio, que dá um moreno também com cabelo bem liso. E o cafuzo é a mistura do negro com o índio, que são pessoas de pele escura e cabelos lisos, né? Então, essa é a formação do povo nordestino. Precisamos, né, compreender a importância da mistura de todas essas culturas, né? A partir daí, aconteceu toda essa... contribuiu para a grande diversidade cultural que aqui nós temos, né? As danças, as festas e comidas típicas da nossa região, né? Então, foi a partir de todas essas influências, os ditados populares, entre outros, a partir de todas essas influências que
deu início a toda a cultura nordestina. Vimos também alguns participantes que fazem parte dessa cultura, algumas profissões, digamos assim. Citamos quem? Citamos os pescadores, citamos as pessoas que tiram o coco, né, o tirador de coco, citamos as rendeiras, citamos os barqueiros, né, que são os grupos também que trabalham, e a figura principal do Nordeste é quem? É o vaqueiro. Por que que a figura principal nordestina é o vaqueiro? Acreditando que toda a região do Nordeste é sertão, as outras regiões pensam que o vaqueiro é a representação por conta que ele é o trabalhador, né, que trabalha árduo, que trabalha duro, que busca o gado, que corre atrás dos rebanhos em meio ao agreste e ao sertão nordestino. Ele usa roupa de couro para se proteger das plantas espinhosas, né? E essa figura tornou-se a representação do nosso Nordeste. Então, mas o nosso Nordeste é bem mais além, tem bem mais riquezas, muitas coisas que nós vamos continuar essa viagem na próxima aula, apresentando para vocês ainda a região Nordeste. Vamos falar na próxima aula sobre relevo, hidrografia, clima e vegetação. Então, esses 4 pontos ficarão para a próxima aula, onde daremos continuidade ao estudo sobre a nossa região Nordeste. Região a qual estamos inseridos, somos povos nordestinos, povo cearense, e devemos ter orgulho de quem somos. A mistura de quem? Não podemos esquecer. A mistura do branco, do índio, do negro, e gerou todo esse povo, né? Depois houve outras misturas entre si e finalmente nós estamos aqui. Mas sabemos que nossa origem foi a mistura, a miscigenação desses 3 povos que deram início à colonização no Nordeste, que foi o início também da ocupação do Brasil, né? Então, o Nordeste tem uma história importante, uma história que vai bem além de tudo que se vê aí, de uma região seca. Sabemos que tem, vamos estudar mais à frente, né? Essas chuvas mal distribuídas, mas isso não é o que prioriza a nossa região. Nós temos uma cultura rica, uma cultura bonita e um povo lindo que somos nós. Então, daremos continuidade na próxima aula e até lá!